Alô, esse é o canal De Olho na Rodada, meu nome é Paulo Vieira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse domingão de carnaval, hoje a gente está gravando esse vídeo maravilhoso nesse canal, maravilhoso, para o amigo ligado no canal, que torce aí para o Corinthians. Vamos falar sobre o seu time do coração, esse nosso novo quadro que a gente lançou essa semana no nosso canal. E hoje é a vez de a gente falar aí do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Vamos contar toda a história do Corinthians, fizemos um resumão nas principais informações com relação a essa história maravilhosa do Corinthians, e o amigo ligado aqui no canal De Olho na Rodada vai conferir com a gente toda a história do Corinthians desde a fundação até os tempos atuais de hoje. Então, sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta bastante para não perder nenhum vídeo da gente aqui nesse canal maravilhoso. Então, bora falar a história do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos nessa! A história do Corinthians Esporte Clube Paulista cobre mais de 100 anos, né, meus amigos torcedores? Já é um clube centenário. Sediado na cidade de São Paulo, fundado no dia 1º de setembro de 1910, como tem música do hino e também da torcida que diz isso, né? Reconhecido como um dos mais bem-sucedidos entre as equipes do Brasil, do futebol do Brasil, e também com destaque aí do futebol europeu também, né? Fora do Brasil, aí o Corinthians é muito conhecido, tanto que já foi campeão mundial de clubes, vencendo o Chelsea. Né, meus amigos? A gente já chega nesse assunto bacana do Corinthians com relação ao Mundial de Clubes. Sobre a fundação do clube em 1910, tem uma informação bacana com relação a como foi feito, né? Como foi decidido essa inauguração e fundação do Corinthians Paulista. Às 8h30 da noite do dia 1º de setembro, à luz de lampião, para te ver, né, meus amigos ligados no canal, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro José Paulino, no bairro Bom Retiro, o grupo de operário formado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrosio e Rafael Perrone fundaram o Esporte Clube Paulista de Futebol no dia 1º de setembro de 1910. Tá bom, meus amigos? Com mais 8 rapazes, foram formada uma reunião dos primeiros integrantes e sócios fundadores do Timão. Aí então está o dia aquele dia interessante onde foi fundado aí o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, né, meus amigos? O primeiro jogo fora de São Paulo não é necessariamente fora do Brasil, foi fora da capital de São Paulo. O primeiro jogo fora foi na manhã do dia 17 de setembro, em Campinas, onde o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0. O torcedor aí que conhece a história do Corinthians vai saber bem sobre esse jogo aí, que foi a primeira vez que o Corinthians saiu da capital, além de São Paulo, para jogar fora de casa, tá bom, meus amigos? Estreia do Paulista. Em 1913, pela primeira vez, o Corinthians participou do campeonato da Liga Paulista. O Alvinegro terminou esse campeonato na 4ª colocação, e esse campeonato, como foi o primeiro, né, teve apenas 5 equipes, então o Corinthians aí terminou na 4ª colocação de 5 equipes, tá bom, meus amigos? E o primeiro título, o Campeonato Paulista de 1914, veio o primeiro título do Campeonato Paulista aí, então, em 1914, com 10 vitórias em 10 jogos. O Timão marcou 37 jogos e venceu a última partida por 3-0 contra o Lusitano no Parque Antártica. O gol foi marcado por Neco, e também Neco foi o artilheiro dessa edição, o primeiro Campeonato Paulista, com 32 gols. Tá gostando? O pessoal do Corinthians, torcedor corintiano, está gostando? Então fica com a gente, assina o canal, ativa o sininho de notificação para não perder, além da história, informações também do Corinthians aqui no canal, gols, melhores momentos,
gols em melhores momentos, inclusive esse que está passando aí do jogo do Corinthians contra o Mirassol. O Corinthians venceu 3-0 o Mirassol nesse final de domingo, né, torcedor ligado no canal. O primeiro estádio foi em 1918, né, como posso dizer, o primeiro estádio, não um estádio como a Neoquímica Arena, mas o primeiro estádio que o Corinthians disse assim, não, é meu. Então, em 1918, né, nas horas vagas, os próprios jogadores construíram um gramado do primeiro estádio oficial corintiano, nomeado então como Ponte Grande, o nome do estádio. A Casa do Timão ficava onde é hoje, atualmente, a Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê. Então, tá aí a grande história do primeiro estádio do Corinthians, né, amigo torcedor? Em 1924, veio o primeiro tri, né? Mantendo a hegemonia no estadual, o Alvinegro conquistou o primeiro tricampeonato paulista de futebol, né, meus amigos? Em 1990 veio então o primeiro campeonato brasileiro de futebol. No dia 16 de dezembro, o Timão levantou o troféu de campeão brasileiro pela primeira vez na sua história, com 23 gols marcados em 25 partidas. A equipe de Nelsinho Batista, quem lembra desse técnico, né? Nelsinho Batista venceu o São Paulo por 1-0 no último jogo no estádio do Morumbi. Neto marcou 9 dos 23 gols nesse campeonato aí paulista de futebol, campeonato brasileiro, onde o Corinthians conseguiu seu título em 1990, tá bom, meus amigos? A escalação daquele jogo, tivemos aí o Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacemar, Márcio, Wilson Mano, Tupanzinho, Neto, Fabinho e Mauro. Aí tá o time escalado naquele jogo que conquistou o primeiro título do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1990. No ano 2000, agora saindo um pouco desde a fundação, passando pelos anos 90, chegando nos anos 2000, o primeiro título mundial reconhecido pela FIFA foi naquele famoso jogo da final contra o Vasco, né? Veio a vitória nos pênaltis contra o Vasco, então conquistando aí o primeiro título mundial de clubes, o título, né, reconhecido pela FIFA, né, meus amigos? Em 2010, no ano do centenário, foi um ano muito especial, um ano também que uma observação muito bacana com relação ao Corinthians, que foi um ano que o Corinthians não levantou títulos, mas foi um ano muito especial com relação ao centenário do clube. Apesar de não levantar nenhum título em 2010, foi um ano de muita festa para a torcida, né, com relação aos 100 anos feito no dia 1º de setembro de 2010. Mais de 100 mil torcedores do Corinthians lotaram ali o Anhangabaú para comemorar esse grande feito de chegar aí um time a 100 anos de história, né? Hoje já tem bem mais de 100 anos, mas chegar àquela época, 100 anos ativo ainda no futebol e com muitos torcedores aí, é muito bacana. Hoje em dia, realmente difícil um time se manter por tanto tempo, um time que começa aí há 10, 15 anos aí, mas a gente espera aí que esse nosso futebol melhora a cada dia, né, meus amigos? Então, para o amigo ligado no canal que está conferindo aqui a história do Coringão, do Corinthians Paulista, em 2011 o Corinthians foi pentacampeão brasileiro. 2012 foi um ano inesquecível para a equipe do Corinthians, para os torcedores do Corinthians. Pela primeira vez na história, o Corinthians foi campeão da Libertadores da América, feito esse um feito melhor ainda, além de ser o primeiro título da Libertadores, que foi de forma invicta. Foram 22 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. Em 8 vitórias, 6 empates
e o Emerson marcou os gols da vitória no segundo jogo sobre o Boca Juniors, tá bom, meus amigos? A escalação daquela final fui buscar e a gente tem aqui para um amigo ligado no canal de Olho na Rodada. Cássio, Alexandre, Chicão, Leandro Castanho e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Que escalação é essa, né, meus amigos? Né? E naquele ano, em Japão, o pessoal aí, o bando de louco do Corinthians, essa torcida maravilhosa do Corinthians, invadiu o Japão para ver o Corinthians vencer o Chelsea com gol de Paulo Guerreiro, conquistando aí sim o bicampeonato mundial de clubes. Tem uma geral aqui dos principais títulos do time do Corinthians. Vamos tomar uma aguinha aqui. Os principais, como eu havia dito, os principais títulos do Corinthians. Temos o Mundial de Clubes de 2000 e 2012 e Libertadores de 2012. Recopa Sul-Americana 2013, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, né, ele é heptacampeão brasileiro, né, foi campeão em 1990, 98, 99, 2005, 2011, 2015, 2017, tá bom, meus amigos? Campeão brasileiro da Série B também em 2008. Copa do Brasil foi campeão em 95, 2002, 2009. Também tem uma Supercopa do Brasil em 1991. Campeão estadual, ele tem uma hegemonia muito grande em São Paulo, com 30 títulos conquistados, tá bom, meus amigos? O primeiro jogo no novo estádio, na Neoquímica Arena, que foi construído para a Copa do Mundo de 2014, tivemos sim uma abertura da Copa desse estádio com relação preparativa assim, para a Copa do Mundo. Então tivemos um jogo lá de abertura oficialmente em dia 18 de maio de 2014, né? Entre Corinthians e Figueirense, com derrota do time paulista por 1-0. O melhor Corinthians considerado de todos os tempos. A gente vem trazendo aqui as informações desse time, dos times da Série A, com relação aí ao Campeonato Brasileiro que vai vir. A gente vai, né, como são 20 equipes, né, a gente busca bastante informações aí, é uma pesquisa muito demorada para trazer a história da equipe, então a gente veio trazer para o amigo ligado no canal de Olho na Rodada. A gente está trazendo todas as equipes, estamos dando uma geral aí nas equipes do Brasil, falando a história do seu time do coração, e cada time que a gente conta a história aqui, a gente resolveu trazer a melhor escalação, o melhor time de todos os tempos, considerado aí por muitos jogadores e também ex-jogadores, jornalistas e torcedores, sócios. A gente vai buscar e vimos aí que tem uma escalação dos 11 titulares considerado o melhor de todos os tempos, né? Se não o melhor, um dos melhores, né? Porque o Corinthians teve várias escalações aí de vários títulos, de várias histórias para contar, né, amigo torcedor corintiano, mas eu vou passar isso aqui porque tem uma observação. Com esse time que eu vou passar aqui para um amigo ligado no canal, o Corinthians foi campeão mundial de clubes pela primeira vez diante do Vasco naquela final nos pênaltis. Então, aquele jogo tinha Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber, Vampeta, Rincon, Marcelinho, Carioca, Ricardinho, Edilson e Luizão. Para tudo, que time é esse, né, meus amigos? Se todos estivessem jogando hoje, ia dar trabalho no Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, ia dar muito trabalho aí. Que timão é esse, né, meus amigos? Então, da história do Corinthians era isso. Trouxemos aí um resumão do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já contamos aqui a história do Flamengo, contamos também a história do Palmeiras, e hoje
trouxemos aqui para o amigo ligado no canal, para os torcedores corintianos que são assinantes desse canal. Se você não é ainda, assine esse canal, fica com a gente aqui, que aqui realmente o assunto é diferenciado. Aqui a gente mostra gols, melhores momentos, resultado das partidas, e aqui o assunto aqui é sempre muito bacana. Então, hora de dar aquele abraço, como sempre a gente faz no final dos nossos vídeos, mandando um abraço para você que mandou mensagem para a gente, que curte a gente, que é assinante. E lembrando mais uma vez, se você não é, assine esse canal, ativa o sininho de notificação, comenta bastante, compartilha com amigos, com vizinhos, com familiares aí, para esse nosso vídeo conseguir chegar quanto mais longe, melhor e possível também, tá bom, meus amigos? Então, para nós encerrar, vamos mandar o nosso abraço e o nosso beijo para esses nossos assinantes e também esses nossos torcedores que fiquem com a gente aqui, que curte o nosso vídeo e que mandam mensagem para a gente aqui. Pedro, Luísa, Marcos, Bruno, Cristiano, Eric, João Carlos, Isabela e Arline. Um abraço, um grande beijo para vocês e você, torcedor, também. Obrigado pela paciência e o carinho de cada um de vocês e vocês, torcedores corintianos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Foi feito com muita atenção, com muito carinho e muita dedicação para cada um de vocês, para cada um corintianos desse Brasilzão bonito e lindo, maravilhoso. Então, fique com Deus e até a próxima rodada. Tchau! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.